Boa noite, pessoal. Hoje estamos no terceiro, último dia do seminário. Tivemos 2 dias fantásticos, muito aprendizado, muita animação, muita informação de especialistas. E hoje nós temos 2 especialistas aqui para fechar o seminário, né? E nós vamos depois das 2 palestras, teremos um sorteio. É correto, Jerônimo? Um sorteio do livro. E, antes de tudo, eu queria parabenizar vocês pela participação no seminário. Né? Acredito que vão aprender muito, como eu aprendi, né? Embora eu não tenho nem cabelo branco, mas aprendi muito nesses 2 dias. Né? E hoje nós, com certeza, vamos aprender bastante. E hoje vamos começar a noite com Leonardo Brandi, fazer uma pequena apresentação dele. Leonardo Brandi é gerente de projetos e aplicações da Emerson Automation Solutions. Ele tem a formação em técnica eletrônica, é engenheiro de automação e controle, licenciado em matemática e pós-graduado em gerenciamento de projetos. Leonardo trabalha há mais de 20 anos na Emerson, dentro da divisão FLMC, Fluid Motion Control, sempre com foco no desenvolvimento de soluções de automação para controle de fluidos e processos. Também é professor, engenheiro há mais de 18 anos na Fundação Instituto de Educação do Barueri, onde é titular da disciplina de comandos elétricos, pneumáticos, controle, automação e instrumentação. Leonardo, a bola é sua agora. Boa noite a todos, obrigado pela apresentação, Maurício. Quero agradecer primeiramente aí o convite de todos vocês ali por estar participando dessa palestra, é um evento fantástico, eu acho que isso agrega sempre mais conhecimento e mais essa interação entre a gente e esse crescimento nas informações, de entender um pouco mais, conhecer um pouco mais de processo, abrir para a gente enxergar as novas tecnologias, isso é sempre válido. Então, a Isa e junto com todo o grupo ali de diretores, vocês estão de parabéns aí. Agradeço, espero corresponder aí às expectativas de vocês. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês, e é isso, vocês só me avisam se ela está aparecendo para vocês de forma tranquila. Todo mundo está vendo aí a minha tela? Ela está ok. Ok? Bom, só um comentário rápido. Eu estou conversando com os gestores aqui desse evento. Qualquer pergunta que vocês tiverem, a gente vai pedir para vocês jogarem elas no chat, para que elas possam ser coletadas. Aí lá no final da apresentação eu vou ter um tempo ali e vou tentar responder algumas delas. Se não for possível, me comprometo a estar recebendo um e-mail aí do pessoal do controle para que eu possa estar respondendo essas perguntas o mais rápido possível para vocês, tá bom? Então, quando tiver faltando 5 minutos, eu lhe aviso, tá? Perfeito. Tá bom, então, obrigado. Então, vamos lá. Qual que é a proposta, o que a gente está trazendo aqui? Eu não vou abrir e explicar um pouco da Emerson, acho que muitos de vocês já ouviram falar. A Emerson tem ali dezenas de unidades de negócios e é uma empresa especializada nessa parte de automação industrial. Eu vou especificamente falar de um tópico que eu acho particularmente interessante, que são esses terminais de válvulas, que a princípio é uma tecnologia comum, é uma tecnologia já usual dentro do mercado, mas que de repente não é utilizada na sua totalidade. Existem diversos parâmetros, conceitos e alguns avanços tecnológicos que já permitem que a gente use essa tecnologia dentro desses conceitos de indústria 4.0, mas por algum motivo, razão ou circunstância, dentro das nossas aplicações, dentro do nosso dia a dia, a gente não usa ou não enxerga esse potencial. Tá? Eu gosto de fazer uma provocação, esse tipo de
de texto, esse tipo de comentário que eu estou colocando aqui, ele aparece bastante nas discussões, tanto dentro do ambiente industrial onde eu trabalho, como no dia a dia, em muitas revistas especializadas e tudo mais, e essa provocação eu vou usar para conduzir para alguns pontos do que eu vou falar dentro dessa palestra. A primeira provocação é a seguinte: existe um texto que circula falando o seguinte: estudos revelam que para atender às propostas da indústria 4.0, o número de dados coletados em um processo industrial vai ser 10 vezes maior nos próximos 5 anos. O que quer dizer isso daí? A indústria 4.0, né, que a gente conhece, vocês já devem ter ouvido falar bastante disso, tem dentro daqueles pilares, um deles é a Big Data, ou a coleta de dados. Então, a gente entende que para que a gente consiga avançar dentro dessas propostas de industrialização, a gente vai ter a disponibilidade, a gente vai precisar coletar cada vez mais dados dos nossos processos. Então, a gente vai ter que ter uma quantidade muito maior de informações vindas do nosso processo, e isso tem que ser recebido pelos nossos controladores, pelos nossos elementos ali, que vão fazer toda a inteligência da análise desses dados. Mas eu sempre gosto de colocar, e aí, como apresentado pelo Maurício, eu dou aula, eu gosto de levar algumas coisas para os meus alunos, porque a gente tem que tomar cuidado, que eu gosto de fazer uma analogia, que é uma analogia da indústria 2.0, 4.0, que eu faço com carro. Não sei se foi apresentado aqui para vocês, mas eu acho interessante somente pela discussão. Quem é do meu tempo, por exemplo, né, eu conheço, quem é um pouco mais velho, aí tem seus 40 anos, ali um pouquinho mais, deve conhecer, já viu Voyage, já viu Opala, já viu Gol, já viu Chevette, né, são carros ali que eu posso dizer que eram indústria 2.0 daquela época. E o que eu acho interessante? Que tipos de informações esses modelos de carro davam? A gente usava eles para todos os propósitos, eles atendiam às nossas necessidades. E aí, que informações que eram fornecidas para mim? Muito provavelmente, sensor do nível do tanque, se estava cheio ou estava vazio, um sensor de nível do óleo, quando era álcool, sei lá, tinha um LED que acendia se dizendo se o afogador estava funcionando ou não. Mas o que acontece? Eu tinha pouquíssimas informações de interação entre o que acontecia com a máquina e o que acontecia e o que ela me fornecia para dados. Então eu tinha que tomar algumas decisões sempre com 2, 3 ali informaçõezinhas que vinham. Se a gente pegar um carro mais recente, né, que eu falo um carro já indústria 4.0 pela analogia, a gente tem muito mais informações. Então a gente tinha as informações daquele carro antigo e tem hoje muito mais informações disponíveis que o carro ali dentro do seu display, dentro da sua central de multimídia e tudo mais, ele fornece para você. O que eu acho divertido, e eu comento aqui sempre com os meus alunos, comento no dia a dia, a gente tem que tomar cuidado com o seguinte: a coleta das informações, dos dados do processo, não é porque está disponível ou porque eu tenho a possibilidade de coletá-la que vale a pena fazer isso. Tá? É muito comum a gente ter disponibilidade de muitas informações, ou a gente ir com essa sede ao pote de não tenho que coletar todos os dados possíveis. Posso até coletar todos os dados possíveis, mas será que eles vão ser úteis para o meu processo? Então, aqui dentro eu coloco eu acho muito legal, porque o carro, por exemplo, informa muitos dados, muitas informações, e de repente eu não uso nem metade delas. Nem metade delas surte algum efeito para que eu tome alguma decisão. Então, eu gosto de fazer essa analogia, porque quando a gente vai para processos industriais, que é o que eu vou falar, a gente precisa tomar muito cuidado entre a informação que eu tenho disponível e se realmente vale a pena eu fazer a leitura e a computação dela. Então, às vezes eu vou usar uma entrada digital, uma saída digital, uma entrada analógica, uma saída analógica, eu vou usar recursos que eu tenho disponíveis do meu hardware para fazer essas coletas de dados, mas eu não vou usá-las, elas não são informações úteis. Isso, às vezes, até aumenta um pouco a nossa velocidade de processamento, nossa limitação de pacote de dados, isso pode não ser tão útil para a gente, dependendo do processo. Por isso que eu gosto de fazer analogia para o carro, que de repente hoje tem gente que tem um carro, tem um Gol até hoje, e fala, cara, esse carro me atende 100%, eu não tenho necessidade de ter nem mais nenhum dado. Mas é só uma analogia, só uma provocação. Vamos falar um pouquinho, então, de dados de processo. Eu gosto de abrir isso daqui dentro de 4 dados que estão disponíveis dentro de um processo industrial. Então, quando você pega um processo industrial, independente de qual seja, na grande maioria desses processos, você pode ter ali dentro 4 modelos de dados diferentes. Você pode ter o que eu chamo de dados de processo produtivo, que são aqueles dados que estão diretamente relacionados à parte de produção.
Então, são dados que estão diretamente relacionados ao que a empresa precisa entregar como negócio. São dados exclusivos de produção, muitas vezes entregues para um CLP ali que vai fazer o controle desses dados de processo. Existem os dados que são coletados de eficiência energética. Dados de eficiência energética, eles não são dados de produtividade, necessariamente. Eles são dados que informam, como eu posso dizer, a temperatura do processo. Como é que ele está? Eu estou sendo econômico, eu estou sendo eficiente, mas eles não influenciam na efetividade, na entrega do produto ou do que quer que seja que o processo esteja fazendo. Ele simplesmente monitora a eficiência, o quanto econômico, o quanto inteligente eu estou usando meus recursos no processo. Esses dados, muitas vezes, eles são destinados ali a um SEG, que é um sistema de gestão de energia, que muitas empresas hoje estão tendo um foco muito grande nesse segmento, nesses dados, a qualidade desses dados. Eu tenho dados de diagnóstico, que vão me dar a temperatura desse processo. Então, o dado diagnóstico é aquele o seguinte, olha, eu tenho um dado, eu monitoro o tempo de abertura dessa válvula. Então, a válvula, no começo da vida dela, ela abria com 3 segundos, agora ela está abrindo com 6 segundos. Para o processo produtivo, ela continua entregando o que ela precisa fazer. Mas para diagnóstico, eu começo a ter um ponto de preocupação. Porque, de repente, o tempo que ela está levando pode ser um diagnóstico de que lá na frente ela venha apresentar um problema. Esses dados são monitorados ali por algum sistema de gerenciamento de ativos, por exemplo. E eu tenho dados de segurança, que eles não estão relacionados ao processo produtivo, mas são dados importantes para a segurança do processo. Então, eles são comandados normalmente ali para sistemas SIS, que vão garantir que o processo trabalhe sempre em segurança e façam as suas paradas, os seus eventos de emergência, caso eles recebam um dado desse processo. Então, é um dado desse sistema. Então, eu coloco assim, dentro de um processo, você tem esses 4 tipos de dados disponíveis, cada um deles destinados a um caminho diferente, mas todos eles importantes, uns mais, outros menos, vai depender um pouquinho da análise de cada um desses processos. Quando a gente vai para um equipamento, então, o que a gente tinha antigamente, por que o terminal é interessante, por que eu estou trazendo essa proposta dessa conversa com vocês? Quando a gente tem um equipamento, todos esses dados que eu comentei, de processo, diagnóstico, eficiência, segurança, eles estão disponíveis nesse equipamento, nessa máquina, ou nesse processo, e são entregues para o meu controlador. E o meu terminal de válvulas, ele simplesmente é um elemento mecânico que vai fazer os acionamentos dos movimentos mecânicos dentro desse painel. Ele é um elemento passivo quando se diz respeito aos dados, às informações que ele poderia estar me ajudando a coletar. Hoje, a gente tem vários tipos de terminais de válvulas que permitem que eu consiga, por exemplo, já que ele é uma tecnologia que já está colocada, ela já está embarcada dentro do processo ou dentro da máquina, eu posso coletar esses dados e entregar para o terminal. E o terminal faz essa comunicação com os meus sistemas de controle, e ali, dentro do meu sistema de controle, eu vou fazer o processamento e o direcionamento das informações de processo, diagnóstico, eficiência e segurança. Então, o terminal, ele deixa de ser um elemento 100% passivo só para acionamento de cilindro, e ele começa a ter ali algumas particularidades que são interessantes para o gerenciamento dos diversos dados que eu tenho nas máquinas ou nos meus processos. Ok? Então, essa é uma das jogadas. E aí eu vou falar um pouquinho, algumas coisas que já existem dentro desses conceitos de terminais, que já são usuais, e algumas coisas um pouquinho diferentes que a gente consegue ir agregando e trabalhando dentro desses 4 parâmetros ali que eu estou comentando com vocês, que são esses fluxos de dados. Ok? Então, vamos lá. Primeiro ponto ali, coleta de dados. Então, especificamente, um terminal de válvulas, ele pode, além das válvulas, que são equipamentos pneumáticos ali, que vão fazer os acionamentos dos cilindros, eles também podem me ajudar a coletar dados de processo, relacionados à produtividade. Então, eu tenho o meu processo, eu tenho o meu terminal de válvula, que está acoplado em vários pontos desse processo, realizando seus comandos, e aí eu tenho os dados de processo vindo para eles. Então, eu consigo colocar hoje dentro de um terminal dados, por exemplo, digitais, dados analógicos. Eu tenho terminais de válvulas que permitem, por exemplo, leitura de termopar, termorresistências. Eu tenho terminais que já permitem leitura de sinais de áreas classificadas, de sensores tipo NAMUR, e por aí vai. Ou seja, o terminal ele começa a se adaptar
as situações dos dados do processo para permitir que eu, em vez de ter que levar isso para um outro tipo de equipamento, para um outro tipo de direcionamento, eu consigo começar a agregar esses dados dentro do próprio terminal. E aí, esse terminal, por sua vez, consegue, através de uma rede Fieldbus, e aí sim, dele especificamente, se comunicar com os sistemas de controle supervisório, e aí o céu é o limite dentro da hierarquia de controle dentro de um processo, ok? Nesse primeiro ponto. Então, quando a gente fala de dados de processo, a gente está falando ali de coleta de dados, eu posso estar falando de dados digitais, que podem ser dados de sinais PNP, podem ser dados de sinais NPN, podem ser dados específicos para a área classificada, que são sensores NAMUR, todos eles considerando os conceitos de sinais digitais, 0 ou 1. Então, eu posso ter ali fins de curso, botões, pressostatos, termostatos, fluxostatos, diversos tipos de equipamento fornecendo dados para o terminal, tá? Aqui alguns exemplos desses tipos de equipamentos, um indicador de posição, um sensor Go, switch, um sensor magnético, e eu posso ter sinais, o próprio terminal também pode interagir no processo, pensando na produtividade. Então, eu posso fazer um acionamento de sistemas como sinaleiros, válvulas solenoides, sirenes, relés e tudo mais que eu precisar para fazer um correto, melhorar ou fazer com que a produtividade aconteça dentro do meu processo. Então, esse é um primeiro ponto. Terminais também, pensando em processos, em dados, né, simplesmente para produtividade. Eu tenho sinais analógicos, então eu posso ter ali entradas e saídas analógicas em sinais de 0 a 10 volts, 4 a 20 miliamperes, ou até as termorresistências que eu comentei com vocês. Então eu tenho essas disponibilidades também de sinais que eu posso receber com essas características e sinais que eu posso entregar para o meu processo com essas características. Então eu posso fazer um monitoramento de posição, posso colocar um termoresistor, então eu tenho equipamentos que me permitem isso, e eu posso comandar equipamentos que vão atuar dentro do processo para garantir a produtividade, válvulas proporcionais, reguladores proporcionais ou equipamentos, nesse caso estou dando como exemplo, são equipamentos que precisam de sinais analógicos. Então, o terminal, ele deixa de ser aquele elemento passivo, ele começa a me ajudar na coleta de dados relacionados à entrega de produtividade dentro de um processo. Além disso, e aí que eu coloquei que são 4 pontos ali de fluxo de dados que eu tenho de um processo, eu tenho aqui as coletas distribuídas, meus dados, os terminais hoje, por exemplo, isso já não é uma coisa tão comum de se encontrar, mas alguém pode falar, por exemplo, Leonardo, eu posso, vamos supor que eu quero usar esse terminal para coletar mais dados que estão oriundos ali daquela área. Eu preciso ter um terminal para cada ponto? Não necessariamente. Hoje em dia é muito comum você ter um terminal master que está conectado na rede Fieldbus e você conseguir fazer um hub, por exemplo, e continuar a comunicação dele em outros dispositivos periféricos, do lado esquerdo, do lado direito, em cima, embaixo. Você tem os distanciamentos, é onde, por exemplo, esses 2 exemplos que eu coloquei aqui embaixo, esse aqui que está no lado esquerdo e esse que está do lado direito, são simplesmente módulos de I/O. São módulos específicos para coleta de entradas e saídas digitais ou analógicas. Eu não preciso nem ter válvula. Então, o terminal de válvulas, ele deixa de ser um cara específico para a válvula solenoide, e ele começa também a se olhar como simplesmente um módulo de entradas e saídas digitais ou analógicas. Ele começa a ter essa flexibilidade. Então, eu começo a ter hubs, por exemplo, onde eu consigo coletar cada vez mais dados de uma forma distribuída, concentrados num único ponto, que é um terminal principal de válvulas. Então, essa é uma flexibilidade desse conceito. O segundo conceito que eu acho legal também, que o terminal pode ajudar, é, por exemplo, sistemas de eficiência energética. Eu trouxe 2 exemplos aqui que eu acho interessantes. O primeiro deles, que é um muito comum, a Emerson, a divisão onde eu trabalho, que é a Fluid Motion Control, ela tem bastante conhecimento, bastante desenvolvimento na parte de sistemas de filtro manga. Então, antes de eu falar só de filtro manga, eu só queria explicar, né, o que é um filtro manga. É um sistema de coleta de pó, que você tem muitos processos que levantam particulados, né? Então você tem que fazer a coleta desse pó para que ele não fique em suspensão, possa causar uma explosão e tudo mais. E aqui eu coloquei um exemplo onde você tem do lado direito os filtros
teoricamente limpos após uma injeção de ar comprimido vindo de uma válvula de filtro manga, e do lado esquerdo eu tenho ali filtros completamente sujos que precisam receber esse pulso de ar de uma válvula de filtro manga para realizarem, para ficarem limpos, para conseguirem continuar realizando a sua limpeza dentro dos processos, tá? Então o filtro de manga é um equipamento que faz isso, são várias cartuchos que vocês estão vendo aí que acumulam sujeira, periodicamente você dá um pulso de ar, e esse pulso de ar faz a limpeza para que ele continue coletando sujeira que está sendo gerada continuamente no processo. Bom, por que eu estou falando disso e por que isso é interessante em eficiência energética? Aqui eu fiz um estudo rápido, só de conhecimento para a gente, do custo da limpeza de um sistema desse. Então eu peguei aqui de São Paulo, tá? Eu estou falando aqui de São Paulo, eu acho que nem está mais esse valor, provavelmente aumentou um pouco, mas eu usei como padrão ali os 30 centavos por quilowatt-hora. E aí eu coloquei aqui nessa tabelinha aqui de cima o seguinte, olha, não sei se vocês sabiam, mas se você consumir 1 litro de ar por segundo, você vai necessitar de uma potência de 0,31 kW, e no ano você vai gastar R$ 815 aproximadamente. Se você consumir 100 litros por segundo, você vai consumir uma potência de 31 kW, e no ano você gasta quase R$ 8.500. Tá? É uma conta simples assim. Então, o ar comprimido, ele é um elemento, ele é uma energia cara. E a eficiência energética, ela começa a ser interessante, porque se eu gastar menos ar comprimido, eu tenho economia. Então eu fiz um cálculo ali para uma válvula, só para quem não conhece, aquelas mangas que eu mostrei no slide anterior, elas recebem pulsos de diversas válvulas de filtro manga. Então cada válvula é responsável por 5, 6 mangas daquela. Muitas vezes um sistema de despoeiramento completo tem 10, 15, 20 válvulas. Eu peguei um exemplo aqui de um sistema somente com 10 válvulas. Então vamos supor que eu tenho uma válvula de 1 polegada, a pressão que eu estou colocando no meu sistema é de 6 bar. Cada pulso que ela dá, ela gasta 50 litros, e se eu colocar um intervalo de pulso de 2 minutos, ou seja, cada 2 minutos ela tem que limpar a manga porque ela está suja, eu vou gastar R$ 342 por válvula, e as 10 válvulas juntas gastam R$ 3.420 por ano, para garantir somente ficar limpando aqueles cartuchos. Se eu monitorar e descobrir que eu não preciso utilizar essa frequência de válvulas, eu posso aumentar por 3 minutos, ou seja, eu não preciso disparar essas válvulas em 2 minutos, eu posso disparar a cada 3 minutos, eu diminuo a vazão, o volume de vazão que eu estou utilizando, e consequentemente, eu vou ter uma economia de R$ 1.140 por ano, somente por ter feito um intervalo entre 2 e 3 minutos por válvula. Então, eu consigo fazer isso enxergando que eu não preciso disparar esses filtros a cada 2 minutos. Quem pode me ajudar a isso? O terminal de válvulas. Então, eu tenho um equipamento, eu posso ter um equipamento que vai fazer o que a gente chama de sequenciamento de disparos de filtro de manga. Ele pode fazer o monitoramento da situação em que está a manga. Então, ele monitora se ela está saturada ou não. Se ela saturou, exige o disparo. Se ela não saturou, não necessita do disparo. E eu posso fornecer esses dados através de saídas para um terminal, que por sua vez pode fazer uma leitura e um monitoramento através ali de um CLP e tomar decisões do tipo, olha, pelo que eu estou lendo, não é necessário você realizar um disparo nesse momento. Pelo que eu estou lendo, eu quero que você faça um disparo nesse momento. Você consegue ter uma interação dos dados de um equipamento que é exclusivo para uso em filtro manga, e você consegue interagir ali dentro da rede, porque você tem um terminal ali disponível com dados, com placas, com módulos de entrada e saída que permitirão que você tenha essa informação. E aí, ali você pode tomar uma decisão de eficiência energética ou não. Um outro ponto também, a gente pode ter vazamentos. Então, eu posso ter um vazamento, onde também eu fiz aqui uma conta rápida, mas, por exemplo, um vazamento de uma mangueirinha pneumática de 1 milímetro, ela vai te dar um vazamento de em torno de 1,6 litros por segundo, você vai gastar por ano, nesse vazamento, R$ 1.300. Se o seu furinho for de 7 milímetros, você vai ter um volume de 30,5 litros por segundo, você vai gastar por ano, você está desperdiçando R$ 24.850. Então, o vazamento também ele é bem complicado. Eu posso ter ali perda de energia, minha eficiência energética vai para o vinagre.
que eu posso usar? Eu posso usar equipamentos. A gente tem, por exemplo, a Emerson hoje, ela tem um sensor de medição de vazão, que é um equipamento que monitora, ele te disponibiliza como informação pressão, temperatura, volume, velocidade do fluido, vazão em massa, vazão em volume, energia, ou seja, ele te disponibiliza um monte de dados que permite, por exemplo, que você monitore vazamento. Então, tem diversas aplicações onde você pode ter um cara desse acoplado num equipamento, e aí você vai descobrir, por exemplo, que na hora do almoço, quando a máquina está parada, você está tendo consumo de ar. Por quê? Provavelmente é um vazamento. E aí você vai poder ir lá, fazer a interação com esse equipamento, ele pode te fornecer um sinal ou 2 sinais, tá? Esse caso especificamente, esse daqui, ele consegue te dar 2 sinais de 4 a 20 mA, então eu posso monitorar, por exemplo, pressão e vazão ao mesmo tempo dentro dele, consigo fazer esse monitoramento, informar isso para um terminal, e esse terminal, por sua vez, consegue subir essa informação para as camadas de controle, para as camadas de monitoramento. Então, o terminal, novamente, ele entra aqui no circuito como um elemento que vai me auxiliar no monitoramento de eficiência energética. Tá? Existem muitos processos em que a gente tem equipamentos de monitoramento de eficiência energética que você tem que ter praticamente um sistema separado para ele. Então, você tem que entregar essa informação dele para um outro sistema, separado do seu controlador principal e tudo mais, para conseguir, para fazer esse monitoramento. Depende do processo, isso é viável, isso é inteligente, isso pode ser aplicado. Dependendo do processo, às vezes não é necessário. Você pode coletar esses dados junto com a rede principal e enfiar isso para o seu controlador. E ele dali faz a divisão dentro da sua arquitetura para onde ele precisa, para onde essa informação tem que migrar. Mas eu tenho essa disponibilidade e eu tenho um terminal que vai me permitir esse tipo de separação, esse tipo de coleta de dados e informar ali para os meus controladores. O terceiro tipo de dado que um terminal pode dar, eu comentei lá atrás sobre diagnósticos. Esse terminal específico da Emerson, que eu estou comentando com vocês, que é a nossa G3, ela é um terminal bem interessante porque ela é o único terminal que tem um display gráfico embutido para você fazer a verificação dos status de cada um desses módulos direto no terminal. Então, não é nenhum handheld, não é nenhum acessório, nada, simplesmente ele já tem disponível esse display gráfico. Então, você simplesmente vai lá, de repente você tem até alguma informação do seu CLP, mas você pode ir lá na planta, abrir, e você tem ali no visual as informações. Então, eu posso ter as informações, se é um módulo de entrada e saída digital, por exemplo, quais entradas estão acionadas, quais não estão. Eu posso ter, se é um sinal de entrada e saída analógica, no caso esse daqui é um display de um sinal de saída analógica, eu tenho quanto de sinal analógico que eu estou fornecendo. Eu posso ter ali a part number, eu posso saber, por exemplo, eu preciso de uma peça de reposição, ele já tem isso escrito. Ele já faz mapeamento, isso daqui para quem faz programação, nossa, é um sonho. Para quem não conhece um pouquinho de programação, né, quando você monta no CLP, normalmente no CLP você vai alocando os bytes de memória, as palavras digitais, dentro de um mapa de memórias dentro do CLP. Então, às vezes é meio confuso para a pessoa que está programando saber, vem cá, mas se eu colocar um sinal nesse conector aqui, qual é o byte ou bit que vai acender lá para mim, né? Qual vai ser acionado? O próprio módulo te informa em qual é, dentro da palavra digital que ele está mandando, dentro do pacote de dados, em qual byte se encontra exatamente aquele bit daquela informação. Então, o próprio módulo te mostra isso. Das descrições, número de entradas e saídas, você tem acesso a diagnósticos desse cara. Então você tem informações diretas, por exemplo, se tiver um curto-circuito em um dos canais, ele vai te informar. Então ele te acusa lá no CLP, através da rede Fieldbus, e ele te acusa no módulo. Então você chega na hora que você abre e está lá piscando essa informação. Então, ou seja, é um terminal que ele te auxilia na coleta e na informação de um dado diagnóstico. E já está incorporado dentro desse cara aí. Então tem uma outra série eu posso verificar, ele tem registro de eventos de falha, você pode resgatar isso, verificação de tensão elétrica e uma série de outros eventos aí de informações e disponibilidades de dados nesses displays aí.
Esses terminais também, eles têm uma outra característica muito legal, que eu acho que isso daí vem muito ao encontro do que a gente usa hoje, que são módulos de recuperação. Então, por exemplo, se você tiver de repente, um evento, uma falha elétrica, alguma coisa que possa causar um curto, que derrube ou de repente danifique os equipamentos que estão pendurados na rede, toda a configuração que foi realizada no módulo, você consegue garantir que ela seja recuperada através de uma memória que fica acoplada nele. Então, ele tem um dispositivo de recuperação de memória automático. Então, ele lê todos os parâmetros que você configurou, endereço, velocidade, tudo que você pode ter, coleta esses dados e eles ficam registrados para, se eventualmente você trocar um módulo, ele te recupera todos os dados para você não ter que reprogramar todo o terminal de válvulas. E direcionando para o conceito de indústria 4.0, né, dando um pouco mais de flexibilidade nessas informações de dados, a gente tem aqui o que a gente chama desse módulo em Wi-Fi. Então, hoje você tem a disponibilidade de você ter um terminal de válvulas, e olha que coisa interessante isso, você tem um terminal de válvulas instalado, ele vai te gerar uma rede ali, Wi-Fi, ela vai ter um endereço, onde através do seu notebook, você vai lá, você vai conectar naquela rede, você vai abrir um web server, e aí você vai ter as informações. Você pode ter, por exemplo, você vai clicando, você vai abrindo as páginas e vai tendo as informações. Qual é o módulo desse, se ele tem um número de registro que você pode ter dado, e aí você pode ir acessando. E aí, esse módulo, por exemplo, você consegue ter monitoramento dos diagnósticos de todos os módulos que estão pendurados nele. Ele consegue, por exemplo, te informar que ele tem ali as válvulas, ele tem aqui os módulos de entrada e saída. Através dessa rede Wi-Fi, você consegue enxergar cada um desses módulos. Se você clicar em um módulo desse, ele vai te abrir o status em que esse módulo se encontra. Então, você pode interagir no módulo ou você pode fazer o monitoramento de um diagnóstico. Então, por exemplo, ele vai te indicar se ele detectou que tem uma bobina em aberto, se ele detectou se tem uma bobina em curto, se ele não percebeu, se por alguma motivação, circunstância, ele viu que não tem uma bobina disponível no módulo, alguém sacou a válvula e levou embora, ele vai te acusar isso daí. Então, ou seja, você começa a ter diagnósticos de cada um dos módulos, não só disponíveis no Wi-Fi, como também você consegue ter essas visibilidades também através da rede. Mas é um recurso muito interessante para você coletar dados, e esses dados vão estar disponíveis numa rede Wi-Fi para você. Pensa o quanto isso pode auxiliar dentro da velocidade de uma automação dentro de um processo. Tá? E por último, queria mostrar também para vocês comentar, a gente tem os terminais, o próprio terminal, além dele trabalhar dentro com os dados de processo, dados de segurança, dados de diagnóstico e dados de eficiência energética, ele também pode ser um terminal que, além de ter tudo isso, ele também pode ser configurado como um terminal de segurança, não só para as coletas de dados de segurança, mas como também para a sua estrutura física estar direcionada para atender as nossas diretrizes, as nossas normas relacionadas à segurança de máquinas. Então, a gente hoje tem algumas normas que estão direcionadas especificamente na parte de segurança de sistemas dentro das plantas. Então, a gente tem aí essa cor amarela aí, eu acho que muitos de vocês já devem ter visto bastante equipamentos, né? Sempre que a gente vai identificar um equipamento que está relacionado a uma parte de segurança dentro de um processo, a gente encontra esses tipos de módulos aí. E como é que ele funciona? Qual que é a proposta desse terminal? Normalmente, quando você tem um processo, você pode ter um determinado processo, onde você tem que ter ali, por exemplo, um terminal de válvulas comandando um equipamento A, um terminal de válvulas comandando o equipamento B e um terminal de válvulas comandando o equipamento C. Se forem equipamentos que necessitem, tem ali intervenção de seres humanos e tudo mais, muito provavelmente você vai ter que ter parâmetros de segurança, ele vai ter que ter uma certa lógica que garanta a segurança dos operadores para esses equipamentos. Como são terminais separados, você tem que ter todo um sistema de segurança para o primeiro, todo um sistema de segurança para o segundo, todo um sistema de segurança para o terceiro. Então, são situações diferentes, módulos diferentes, configurações diferentes, tudo é diferente, tudo é isolado para cada um deles. Esses módulos de terminais que eu estou apresentando para vocês, eles têm uma particularidade interessante, que você consegue trazer todos esses terminais para um único módulo. Então, você tem um único módulo
que ele vai comandar as 3 áreas que você está ali, as 3 zonas, os 3 equipamentos, montados numa única estrutura e coletando dados e te dando informações em um único terminal. Tá? A grande característica dele é que você consegue, apesar de estar tudo montado no mesmo terminal, você consegue ter comandos e controles diferentes em cada uma das áreas, que a gente chama de zone safe. Então você tem ali algum grupo de válvulas que estão relacionadas a um sistema específico, tem outro grupo a outro sistema e tem outro grupo a outro sistema. Então, quando você tem um equipamento, por exemplo, aqui, você pode ter uma área onde você tem um sistema de segurança, um tipo, foi feita uma proposta de segurança diferente para uma outra área. E você pode, através do mesmo terminal, ter a situação de segurança da zona 1 e ter a situação de segurança para a zona 2. Eles são independentes dentro das zonas, tá? Só lembrando que esse conceito, tá? Eu não vou entrar isso aqui, eu só coloquei para a gente lembrar, né? Isso tudo é uma proposta. Você tem, normalmente, quando você faz a análise de segurança e tudo mais, então tem todo um caminho que é feito de análise para se enxergar ali qual que é a categoria da segurança que você tem que implementar para aquele dispositivo A, B ou C. Então, por isso que às vezes um terminal ele pode atender ali uma categoria e uma outra parte do terminal atender uma outra categoria. Então, você consegue fazer tudo isso, não precisa ter terminais separados para isso. Você pode conduzir isso tudo no mesmo terminal. Como é que é a proposta dele? Como é que ele funciona? Então, você tem ali, lembrando dos dados de segurança, você sempre vai ter as informações do processo, que são os dados de segurança, os fins de curso, indicando se estão abertos, fechados e tudo mais. E aí você tem as válvulas de bloqueio, muitas vezes em processos de automação pneumática é isso que acontece. Você tem válvulas que vão garantir que o cilindro não se movimente em caso de emergência. E aí você tem as válvulas direcionais que estão vinculadas ao sistema de segurança para impedir que, para fazer o movimento dos equipamentos. E normalmente tem uma válvula principal que vai informar para as válvulas de segurança que elas estão habilitadas a realizar a sua intervenção. Pegando um terminal, dividindo ele aqui, o que eu tenho? Então, por exemplo, eu posso ter aqui um módulo de rede, onde eu vou chegar com os meus dados ali, o meu field bus, tranquilamente ali, para comunicar, para fazer os meus comandos. Eu posso ter, no mesmo terminal, válvulas que estão completamente fora do meu sistema de segurança. Eu não preciso, existe uma parte dos equipamentos que não precisam do sistema de segurança. Aí eu vou ter as válvulas de segurança de bloqueio, que normalmente eu vou ter uma para cada zona que eu tenho disponível dentro do meu terminal. Então, no caso aqui eu tenho 2, né? Eu tenho 1 e 2. E aí eu tenho o primeiro grupo de válvulas de segurança e o segundo grupo de válvulas de segurança. Então, cada um deles, então, isso daqui é uma situação específica, isso aqui é uma outra situação específica. Isso aqui é a máquina A, isso aqui é a máquina B. E cada uma dessas válvulas, elas só vão iniciar, só vão trabalhar de acordo com a disponibilidade das válvulas de segurança. Elas que vão informar se é possível ou não elas estarem trabalhando para garantir a segurança dos processos. Tá? A gente abrindo um pouquinho aqui esse conceito de terminal, então a gente vai ter ali um módulo de segurança, lógico, né? Quando você tem um sistema de segurança, você não comanda pela rede de field bus normal, você tem ali alguns dispositivos que vão garantir a segurança devido ali a probabilidade de falha ser menor e tudo mais, são todas as características, eu acho que muitos de vocês conhecem. Mas o que eu tenho aqui? Eu tenho um módulo de segurança, então, de entradas e saídas, que vão fazer as leituras e os acionamentos dos módulos. Eu tenho a rede. Eu posso, através da própria rede de internet, coletar os dados de segurança, que normalmente são as informações que os pressostatos aqui estão me dando, se os equipamentos estão acionados ou não. Então, eu posso ter um pressostato informando para a própria rede, no próprio terminal, a situação do status de segurança, se ela está habilitada, se ela não está. E aí eu tenho as minhas válvulas que vão garantir que o sistema vá ser energizado, que vão permitir que as zonas trabalhem. E aí eu tenho as válvulas de bloqueio que vão garantir, vão segurar os sistemas. Então, eventualmente, se eu tiver algum problema, as válvulas vão entrar para garantir que as travas dos cilindros aconteçam para que eles não se movimentem. Eu tenho ali todas as energizações oriundas do meu módulo de segurança e os grupos que vão estar simplesmente funcionando de acordo com as demandas, de acordo com as informações que vão vir dos meus módulos de segurança e dos meus acionamentos das minhas válvulas de segurança aqui de cima. Então, voltando, o terminal
o que eu quero mostrar para vocês hoje a gente tem os terminais de válvulas que antes eram numa visão muito simples, que simplesmente a gente enxergava um terminal de válvulas como sendo um único elemento que iria fornecer ar comprimido e acionamento dos cilindros, e agora não. Eu tenho terminais que eles permitem leituras de diversos dados, eu consigo monitorar a eficiência, eu consigo monitorar a segurança, eu consigo ter dispositivos mecânicos que garantam, o próprio terminal me traz essa possibilidade de segurança, coleta de dados e informação, e dados de produtividade, que é uma característica normal hoje de vários tipos de terminais como esse. Então, independente de qual é o dado do produtivo, quais são os dados que eu estou puxando no meu processo, se é um dado produtivo, se é um dado de eficiência, se é um de diagnóstico, se é de segurança, os terminais de válvulas hoje disponíveis, eles permitem isso, eles conseguem entregar para mim a possibilidade de fazer essas leituras e fazer essas intervenções, ok? Era essa a minha proposta para vocês, era essa a minha ideia. Deixo aqui o meu contato aqui para vocês, tá? E aí eu coloquei aqui respeitosamente, eu acabei não pedindo autorização para ela, mas eu coloquei também aqui o contato da Aleli, que é a nossa representante aí, a nossa distribuidora aí na Bahia, e que pode também auxiliar, se eu não souber, eu tenho certeza que ela saberá responder qualquer uma das perguntas que surgirem aí de vocês, ok? Fico aberto agora para a disposição de vocês, para dúvidas, perguntas que vocês quiserem saber. Laura, obrigado pela apresentação. Bom, para mim foi interessante porque a minha experiência é em processo contínuo, né? Então, ver essa possibilidade de aplicação em outros tipos de aplicação é bastante interessante. E a comparação com o carro foi bastante interessante, né? Eu gostei bastante. Agora eu me lembrei de outro carro, né? Que está falando muito agora, a tal da variante, né? A variante. Mas você sabe que quando eu fiz essa apresentação, eu comentei com vocês, eu sou professor, né? Eu não sei se vocês até repararam meu fundo aqui, eu estou na escola, né? Eu falo para os meus alunos, né? E a gente pega esses jovens hoje, né? Eles não lembram disso, né? Eles falam, não, como assim? Não? Só tinha essas 3 informações? Pois é, antigamente só tinha isso, né? Não tinha... Hoje em dia você tem sensor de temperatura, né, sensor de octanagem de carro, né? No meu tempo era só isso e o do afogador ali. Mas essa analogia, Maurício, eu acho muito interessante, porque assim, a indústria 4.0 ela traz para a gente, eu vejo muito isso, eu acho que vocês devem discutir muito isso na ISA aí, o quanto, vamos coletar dados, né? Vamos pegar processo, sensor em tudo, tal. E será que precisa disso tudo mesmo? Será que... E outra coisa, tudo bem, vamos coletar todos esses dados. Será que a gente tem, eu vou usar um termo que talvez não seja ideal, inteligência de entender, né, o quanto isso vai influenciar dentro do meu processo? Então, a gente se empolga muito com a proposta de coleta de dados e a gente não pensa tanto o quanto esse dado vai ser importante para mim, ou será que eu vou analisá-lo corretamente? Então, eu falo, às vezes a gente tem um carro velho, né, que tem poucos dados, mas por incrível que pareça, funciona ainda, né? Entrega bem, a gente realiza a proposta que ele tinha de vida, né? Lógico que quanto mais dados de forma inteligente, melhor. Uma outra analogia que eu faço, eu acabei não usando aqui, mas é que eu falo que nem smartphone. Acho que todo mundo aqui aí, sem exceção, todo mundo tem um smartphone. Por algum motivo, razão ou circunstância, os fabricantes de smartphone, eles acreditam que a gente vai precisar de tudo aqueles aplicativos que eles já mandam pré-instalado para a gente. Né? E aí eu sempre pergunto, né? Eu falo, gente, alguém conhece todos os aplicativos que estão já instalados no seu celular e você não consegue tirar? Não. E aí quando alguém fala, eu conheço todos, tudo bem, você usa? Também não. Então, ou seja, a gente tem dados, tem informação, ocupa espaço de memória, cobre a bateria e a gente não usa. Então, eu gosto dessa analogia porque a gente tem que tomar muito cuidado. A empolgação, o frenesi da indústria 4.0, ele pode ir para um lado que, de repente, vai ser mais prejudicial do que nos ajudar nesse sentido. Né? Você me fez lembrar também que eu também dava aula, né? Agora eu parei um pouquinho. Foi quando eu fui dar aula sobre sistemas embarcados, né? Eu vi um exemplo bastante interessante do Renegade. Renegade tem mais de 30 sistemas embarcados. Quer dizer, a função do carro é carregar sistema embarcado, né?
É para você ver, né? De repente, ele tem tanta informação que ele não vou te dar informação de quanto está o combustível, porque eu estou preocupado com outro assunto aqui. Eu falei, mas bicho, é isso que eu preciso, né? Então mas é bem esse o caminho mesmo, né? E o pior de tudo, né? Às vezes dá uma falha num sensor, tipo assim, o sensor que indica se a lâmpada de dentro da parte de trás está funcionando ou não. Ele para o carro, né? É outro problema, que eu não preciso. Nossa, nem sabia que tinha uma lâmpada dentro, né? Ele falou, mas ela tá queimada, é melhor parar o carro. Eu falei, porra, mas não preciso disso. É bem assim mesmo. Tá? Mas, eu, pelo jeito, aí eu ia falando, eu expliquei tão bem que não tem pergunta, né? Leonardo, alguns clientes nossos aqui na Bahia possuem já outros terminais de válvulas instalados. Como é que seria essa convergência com as novas tecnologias da Emerson e como fazer essa aquisição de dados desses instrumentos mais antigos? Como é que seria você diz terminais de válvulas da Emerson mesmo ou em geral? Não, em geral. Então, normalmente o que a gente tem feito, né, e aí até eu posso pedir ajuda para a própria Lili, para o Leandro, que estão aí conectados conosco, né, que eles podem ter até outras posições, mas o que acontece? O que a gente sempre sugere é assim, hoje o terminal de válvulas, ele, em muitos processos, ele é um elemento passivo. Ele simplesmente recebe um dado digital e aciona uma válvula para acionar um equipamento. O que eu estou trazendo é assim, hoje o terminal, você pode ter ele para coletar dezenas de dados. Então o terminal, ele deixa de ser um elemento passivo e ele passa a ter um processo mais protagonista dentro de cada um dos equipamentos. Você pode coletar dado analógico, digital, diagnóstico, tudo. Você pode jogar tudo para ele e ele centraliza isso para você, facilitando em muitos processos. A gente tem muito processo de mineração em que os nossos terminais eles estão sendo usados exclusivamente para essa dado, né? Para o cara é muito melhor do que ficar levando o sensor para um monte de caixinha espalhada no campo, centraliza tudo na caixa do elemento, que hoje são os PNVIs, né, que são os terminais, são as caixas de terminais de válvulas já com instrumentação, que é o que a gente está fazendo, centraliza tudo no terminal e manda para frente. O que o cliente precisa fazer, o que nós orientamos é assim, a gente tenta entender um pouco da planta dele, tenta entender quais são os dados que hoje ele tem oriundos ali próximos daquele terminal que está hoje aplicado e mostra para ele, olha, você vai ter uma grande vantagem, uma vez de que você, ó, esse sensor está mandando para lá, esse termopar está mandando para cá, esse sensor de nível você está fazendo isso aqui, você cortou o fio porque não sabe para onde ia mandar. Ó, e você tem um terminal aqui, substitui esse cara, traz uma rede Fieldbus, joga todo mundo para ele e ele centraliza essas informações para você. É uma flexibilidade muito melhor para ele, onde ele centraliza isso e para diagnóstico é muito fácil. Né, eu mostrei para vocês, os terminais eles têm os displayzinhos ali embutidos nele, então para o cara fazer um diagnóstico, uma leitura, informar onde que estão os dados ali de bits e tudo mais, poxa, isso é o melhor dos mundos dentro de um processo de automação. Então o que a gente sugere é sempre isso daí. Muitas vezes o cliente fala, faz sentido e tudo mais, só que também a gente tem um pouco da relutância, né, do que mexer um pouco dentro da situação do processo que ele tem hoje. Mas sempre quando a gente mostra um pouquinho da vantagem e tudo mais, isso daí sempre é um diferencial e com certeza muitos clientes entendem isso e fazem essa migração. Que eu falo, hoje a gente está tendo muito sucesso com mineração em cima disso, né? É muito fácil a gente vender esse conceito, essa proposta de tecnologia que para eles enxergaram uma grande vantagem em coletar, ter o acionamento das válvulas e inclusive ter ali a coleta de dados. Química também, a gente tem alguns clientes no Rio de Janeiro que, nossa, são apaixonados por esses equipamentos, porque exatamente por esse motivo, Leonardo, eu jogo tudo lá dentro. Sinal que eu tenho de planta, de porta aberta, aproveitei que eu tinha um sensor aqui de acionamento de dumper, joguei tudo lá para dentro do seu terminal. Muito mais fácil controlar, porque eu tenho tudo ali disponível. Então, normalmente é esse direcionamento. Até o Leandro, se tem alguma aplicação também, Leandro, se quiser comentar. Acho que aplicações... Desculpa, boa noite, pessoal. Eu acho que o interessante do módulo é realmente por ele ser modular. Desculpa a redundância, mas cada aplicação a gente consegue adequar o equipamento à necessidade. Realmente essa flexibilidade de concentrar informações e realmente ter essa ciência, né? De poder analisar o que realmente é interessante levar de dados e transformar esses dados em informação, porque tem essa separação, né? Eu acho que é importante frisar isso. É importante, sim.
e o equipamento te dá essa flexibilidade. Então, como o Leonardo disse, a gente tem esse equipamento à disposição. Cada caso é um caso e eu me coloco à disposição também. Ele me excluiu aqui da apresentação, mas eu também me coloco à disposição Desculpa para ajudá-los aí da forma que melhor couber aí, tá? Eu só coloquei quem é Agradeço mais uma importante. vez. Deve ser esse o critério, por isso que eu não apareço em lugar nenhum. Mas Nem quem o pagou a Nilo. conta foi eu. Leandro, na verdade, ele não deixou de colocar, ele te excluiu fora dessa. Ele me incluiu fora dessa. Foi isso mesmo, Jerônimo. Mas mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade e assim, eu fico muito feliz em participar e aprendo muito com vocês e mais uma vez, obrigado pela receptividade aí do povo baiano, estou muito feliz de estar presente, infelizmente virtual, nesse evento, né? E torcendo aí para que o próximo, que vai ser presencial, né, Leli, ocorra o quanto antes. Obrigado. Leonardo? Eu? Tem uma pergunta do Hector Briones. Qual o nível SIL do terminal de válvulas e a rede Fieldbus? Tá. Boa pergunta, eu não tenho a mínima ideia. Eu teria que abrir o catálogo, eu não sei te responder. Infelizmente, essa pergunta eu deixo para responder via e-mail. De cabeça, eu não sei responder. Prefiro não chutar. Principalmente que estamos gravando, né? Daí eu falo, não, prefiro. Eu mando por... Me manda por e-mail, eu faço questão, eu dou uma procurada, eu levanto isso daí direitinho, mas de cabeça eu não sei responder. Né? Lembrando que a grande proposta, né, de novo, a ideia do terminal ali, ele está falando dessa parte do terminal de segurança, né? A ideia é justamente ele permitir que a gente flexibilize dentro dessa parte de automação de máquinas. Hoje em dia aí com a NR12 e tudo mais, a gente tem muito dessas demandas ali oriundas dessa parte de segurança, né? Então essa flexibilidade é muito bem interessante. Uma outra coisa que eu acabei não comentando é que assim, então se eu pegar o portfólio da Emerson é muita coisa para a gente falar, é muita informação e tudo mais. Mas o que acontece? O terminal ali dentro, a gente tem muitos outros equipamentos dentro dessa área de segurança que podem interagir com ele. Então, uma coisa que o Leandro comentou, e aí abrindo só um pouquinho mais o leque aqui, o terminal ele tem a flexibilidade de você poder construí-lo de acordo com a demanda que o cliente precisa, com entradas e saídas digitais, analógicas, válvulas e tudo mais, e ele permite ser agregado dentro de estruturas de redes maiores de outros equipamentos Emerson. Então, também é comum aplicações onde você começa a criar uma estrutura, e isso também é um outro trabalho que a gente faz muito forte, e aí a Leli e o Nilo, eles têm ali uma pegada muito grande nisso daí, eles vão não só enxergar a solução de onde substituir o terminal, mas de repente de agregar toda a tecnologia da Emerson ali. Então, olha, você vai poder colocar um terminal e aqui junto você já pode colocar um medidor, um sensor de vazão de 4 a 20 mA, que tem a precisão que você precisa, um sensor de nível, você consegue agregar um CLP, um sistema de controle, um PAC, ou seja, você começa a criar ali a estrutura onde o terminal ele só aí sim será um coadjuvante dentro de uma estrutura maior com várias flexibilidades ali de tecnologias. Então, quando a gente abre a Emerson, que fala, cara, a Emerson pode fornecer praticamente uma indústria inteira de automação, né, desde do sistema supervisório até a válvula solenoide, então a gente consegue fazer essa agregação. Então, os terminais, eles permitem essa flexibilidade dessa coleta de dados e a integração com outros sistemas Emerson aí. Uma última pergunta aí do Abraão, para a gente fechar, né? Daqui a pouco está dando horário. Complementando sobre o que você falou, qual a relação do custo de válvulas já instrumentadas com as válvulas comuns? E quando há a vantagem de trocar uma válvula já instalada por um equipamento mais inteligente? Então, deixa eu só entender, quando ele fala válvula instrumentada, está relacionado ao terminal, né? Então, seria... Eu quero entender a pergunta, o conceito válvula, especificamente. Eu falei do custo de uma válvula já instrumentada com uma válvula comum, então eu entendo que, assim... Na verdade, eu quis dizer uma válvula mais inteligente. Então, é o terminal, né? Isso, na verdade, isso. É um terminal que só é válvula, comparado a um terminal que já tem todas essas características aí. Isso.
Exato. Tá. Então, quando a gente fala isso daí, quando você está perguntando aqui com relação ao custo, né? É lógico, é uma tecnologia maior, é uma tecnologia mais avançada, com certeza ela vai ter um custo maior, mesmo porque ela deixa de ter só válvulas e passa a ter módulo eletrônico, field bus, passa a ter módulo, passa a ter isso e tudo mais. A grande vantagem aqui, Abraão, né? Esse é o nome? Perdão, perdi aqui. Isso. A grande vantagem aqui, Abraão, é quando você começa a integrar isso no sistema com mais facilidade. Tá? A partir do momento em que você o seu cliente, né, a pessoa em si, nos chama lá e fala, olha, eu tenho hoje um terminal, simplesmente eu mando pontos para ele vai acionar os cilindros e tudo mais. Aí você fala, ok, você precisa coletar alguma informação adicional desse seu processo? Você tem alguma outra instrumentação? E aí você começa a ver custos de coisas que ele pode monitorar para melhorar o processo e não faz, coisas que ele está monitorando, mas ele tem que fazer lançamento de cabos a longas distâncias ou perda de sensoriamento. Então você começa a ver que, aí voltando, ele tem uma indústria 2.0, ele quer migrar para 4.0, ou seja, ele quer fomentar e criar mais dados, mas ele tem essa dificuldade. Então os sistemas não são amigáveis para ele fazer essa integração. Então quando você chega e apresenta para ele e fala, olha, você pode colocar um terminal aqui, que além de continuar fazendo o que o outro fazia, que era o convencional, acionando seus cilindros, você pode colocar fins de curso, você pode colocar essas informações, você pode colocar botoeiras que vão fazer os acionamentos aqui, mandando sinal para dentro do seu terminal, ou seja, você começa a ver que você tem integração dos sistemas dentro daquele dispositivo, daquele hardware, e começa a falar para ele que apesar que você cobra mais caro, você começa a ter muito mais vantagem de informação de dados, e aí entra de novo o que eu coloquei lá atrás. Não são só dados de processo, você começa a ter acesso a informações de eficiência energética, você começa a ter informações de diagnósticos de situações, e vamos pegar um caso bem rápido aqui. Imagina uma situação em que o cilindro dele falhou, o equipamento dele está trabalhando em batelada, de repente um cilindro falha. Como ele não tem feedback, não tem informação, porque o terminal é um terminal simples, o processo dele vai parar, ele vai perder toneladas de produto, ele vai perder produtividade, ele pode poluir um rio, sei lá, né? Pode acontecer diversas coisas, por quê? Porque ele não teve a informação. Quando você tem um terminal inteligente, você tem pequenos dados ali, um sensor de fim de curso, um go switch ali, que vai te fornecer que o cilindro não abriu, automaticamente você já tem uma informação, já tem um feedback, já tem uma parada da máquina, já tem um acionamento, ou seja, você fala para o cara, põe na ponta do lápis e fala para ele, olha, só num evento desse, se você parar, você já economizou R$1 milhão em processo. Para o cara vale muito a pena. Então é muito do entender o que ele precisa e fazer esse mapeamento para explicar para ele. Aí essa troca é muito simples de ser feita. Tá? Muitas empresas direcionam para essa ideia. Espero ter respondido aí a sua dúvida. Uma última pergunta. Vamos lá. Do Ivan Ivanovski. A integração das terminais com outros sistemas não Emerson. Como é que é a integração? Desculpa, é que alguém falou junto aqui, eu não ouvi a pergunta. A integração dos terminais com outros terminais não Emerson. Como é que é a integração? Vamos em partes, né? Sugiro que não faça, tá? Eu acho muito bom fazer tudo com a Emerson, tá? Mas ele é um terminal em rede, é um field bus da vida. Então, teoricamente... Deixa eu complementar a pergunta, e vamos falando claro. Boa noite a todos. A pergunta na proposta inicial da apresentação, você apresentou as 4 vertentes de informação que você deve ter, né, para caracterizar ele como uma indústria 4.0. Essas informações estão disponíveis, ou seja, você tem o FDT, DTM disponível para utilizar isso de forma mais abrangente em outros sistemas, ou essas ferramentas estão desenvolvidas meio que focadas nos produtos Emerson? Não, então, eu vou em partes, falando especificamente do terminal. O terminal ele é um elemento que ele vai estar disponível para você para fazer os acionamentos dos equipamentos pneumáticos e fazer a coleta de dados. As informações oriundas do processo e a qualidade, o tipo da informação que é oriunda do processo, de um sensor, de um elemento de um alarme de campo e tudo mais, normalmente a gente está tratando como sinais digitais e sinais analógicos. Tá? Não tem nenhum tipo de comunicação a um nível um pouco mais avançado de dados, como você comentou. Isso provavelmente está migrado dentro já dos equipamentos de controle, que são CLPs e tudo mais, que são equipamentos Emerson. Tá? O terminal especificamente, ele é um elemento em que ele vai coletar os dados
de digitais, analógicos, 420 e tudo mais, oriundos do processo, que podem ser dados de eficiência, diagnóstico e tudo mais. Então, são dados mais simples, né? São um nível mais simples de dados. Quando isso sobe para um nível superior, para um CLP ou para um outro equipamento um pouco mais estruturado, aí sim você pode ter outros processos, outros dados, outras informações disponíveis, tá? E falando da integração, voltando, né? Um terminal, ele é um elemento, ele como é um escravo de rede, ele possui muito mais recursos que um escravo de rede, que é o que eu propus para trazer para vocês, mas ele continua sendo um escravo de rede. Então, ele integra com o CLP Emerson, um controlador Emerson tranquilamente, e também integra tranquilamente com qualquer outro tipo de controlador que tenha uma comunicação em rede. Tá? A gente não gostaria, né? Eu sempre vou falar, não gostaria que isso acontecesse, mas paciência, a integração vai acontecer com outro tipo de controlador sem problema nenhum, não precisa necessariamente estar vinculado ao instrumento Emerson. A pergunta como integrador é, ok, achei o produto bom, queria usar no meu processo, mas eu tenho lá Inventus, eu tenho Yokogawa, eu tenho CLP Rockwell e quero Sem usar problema. o seu terminal. Então, mas comunica tranquilo. Eu aproveito toda a funcionalidade dele, inclusive de diagnóstico e tudo. Sim. Está disponível. Ok. Tranquilamente. Obrigado, eu já fiz Leonardo. muita startup de equipamento nosso com o CLP da BB, da Yokogawa, tranquilo. Todo o pacote de dados disponível dele está disponível também para esses outros equipamentos, sem restrição nenhuma. Ótimo. Ô, Leonardo, Hector, quando você fala Field Bus Foundation? Não. Field Bus em geral. Isso. Okay. Tem DeviceNet, Profibus, Profinet. Okay. Esse protocolo é a escolha ou ele já pré-definido? Não, você escolhe. Ele é configurável. Você pode escolher uma cabeça de rede para Profibus, ou quer um terminal em DeviceNet, ou quer um terminal em Profinet. O que mais que tem? Tem Ethernet IP. Ok. De qualquer maneira, os dados discretos e analógicos viajam no mesmo pacote, não é isso? Isso, exatamente. Ok, então acho que isso ajuda um pouquinho a resposta do meu amigo Ivan, né? Que na verdade é junto. Tá ok, obrigado. De nada, perfeito. Tá, Leonardo, mas infelizmente, mais disponível. o horário já passou, né? Queria agradecer mais uma vez pela apresentação. Né? E eu não vou esquecer do seu carro antigo. Nossa, né? Eu tive Voyage, a álcool. Tá bom, muito obrigado aí. Pessoal, uma boa sequência de palestras para vocês aí. Eu, infelizmente, não vou conseguir acompanhar vocês nessa segunda palestra, mas, por favor, agradeço de novo, obrigado aí pela disponibilidade. Se cuidem, né? A gente ainda não se livrou do Covid aí. E bom final de semana para todos. Bom final de semana não, tem sexta-feira ainda, então hoje é quinta, né? Estou meio perdido. E até mais, pessoal. Obrigado. Boas palestras.